se vocês ouvirem barulhos paralelos, é porque a gente está, pelo menos aqui tem 3 pessoas, cada uma numa reunião diferente. Então, é bom só para deixar isso informado. Queria desejar boas-vindas a todos, né? E dizer que hoje a gente tem um CAET mais curto, sobretudo com alguns informes importantes. A gente tem a questão da nova eleição, né? Da posse dos novos conselheiros, as informações mais importantes de como foi o processo eleitoral, como se dará a posse. E, por fim, a questão que nós tivemos sobre se o GT do CAET, responsável pela revisão dos regulamentos, tem alguma informação, alguma orientação, né? Passar para a gente alguns desses informes que talvez não, tenho certeza, são importantes. Bom, primeiro, né, seguindo a pauta, eu vou colocar em regime de votação, né? Primeiro eu vou colocar em regime de análise a ata da última reunião do nosso conselho acadêmico, né? Que aconteceu no dia 16 de fevereiro. Eu gostaria de saber se Só um minuto, existe... Alessandra. Deixa eu compartilhar aqui. Por favor. Aparece aí a ata? Está aparecendo agora. Maravilha. Eu queria... Tudo estou franqueando a palavra para o... Fecha teu microfone, Clenilson. O Clenilson está sentado aqui do meu lado. Obrigada. Algum conselheiro tem alguma questão, alguma observação com relação à ata, que queira fazer alguma mudança? A palavra está aberta, está franqueada. Tá ótimo, Heloísa. A professora Heloísa coloca aqui do Campus Belfort Roxo que ela estava na reunião, e efetivamente ela estava, o nome dela não aparece. De Oliveira Santos. Acertei, Elo? Obrigada, Renata, pelo informe. Mais alguma observação que os conselheiros queiram fazer com relação à ata? Vamos colocar, então, em regime de votação. Clenilson, volta para mim. Aqueles que sejam favoráveis à aprovação podem se manter como estão. Aqueles que se abstêm ou que são contrários façam as suas observações, por favor. 1 minuto. Obrigada, pessoal. Vai contabilizando, por favor. A ata foi aprovada. Passemos ao próximo ponto da pauta, só 1 minuto. Gente, a gente tem um ponto de pauta que estava na reunião passada, a gente não conseguiu fazer a análise e a apresentação da relatoria. A gente tem um parecer sobre o documento de revalidação de diplomas, né? Exarado pela Coordenação Geral de Relações Internacionais. A relatoria é de São João de Meriti, se eu não me engano. Os conselheiros estão presentes? Estou. Fábio. Oi, Fábio, boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Tudo bem. Você fica à vontade para fazer a projeção, se você quiser. Tudo bem, vou projetar aqui. Obrigada.
Todo mundo consegue enxergar aí? Sim, Fábio. Sim. Bacana. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Fábio, estou aqui representando o Campo São João de Meriti nesse processo de relatoria, que veio de procedência aí da Coordenação Geral de Relações Internacionais da Reitoria, sendo que o objeto de análise é o regulamento de revalidação de diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de educação superior expedidos por instituições estrangeiras. Nessa relatoria fez parte a Bruna Barbosa Gaudêncio e Luana Luna Teixeira como representantes da COTP, e eu, Fábio Ferreira Santos, e Patrícia Grazio da Silva como representante docente. Bom, então, esse parecer, ele tem como objeto, como falei, o regulamento de revalidação, sendo pauta dessa reunião, e esse regulamento ele foi apresentado na 125ª reunião ordinária do Conselho Acadêmico, que foi em 17 de novembro. Né? Então, de lá para cá, creio eu que esse regulamento de revalidação ele tenha passado por alguma análise pelo próprio setor, né, dado o tempo que a gente tem aí de apresentação, né, dele, de 17 de novembro até hoje, em maio. E aí esse regulamento ele foi apresentado pelo coordenador de Relações Internacionais, Rodrigo de Oliveira Lemos, e pelo técnico de educacionais da Pró-Reitoria de Ensino Básico e Tecnológico, Levi Lemos. Os conselheiros do Campo São João de Meriti, eles foram os indicados para fazer essa relatoria. Então, em linhas gerais, o que trata, né, a minuta? Em linhas gerais, a minuta ela tem a finalidade, então, de regulamentar as normas para a revalidação de diplomas de cursos de educação superior, de educação profissional técnica de nível médio e educação superior, expedido por instituições estrangeiras nas áreas que competem ao Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, ou seja, nas áreas que encontram correspondência com os cursos que a própria instituição oferta, né, para pessoas imigrantes, refugiadas e brasileiras portadoras de diplomas estrangeiros. E aí, na apresentação, na reunião da 125, foi explicado que, para organizar a proposta objeto da apreciação, foi necessário realizar um levantamento de documentação referente ao tema e buscar acerca do histórico do assunto na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, considerar as orientações do Ministério Público, dado que já houve outras instituições que passaram por esse processo, né? Além das discussões realizadas pelo Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica e o Fórum de Assessores de Relações Internacionais e outros fóruns que não foram denominados naquela situação. Um documento importante que foi mencionado foi o documento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, e aí foi também destacada a iniciativa de buscar atender a uma diversidade de necessidades humanitárias, as quais são importantes para a atual gestão desde o seu início. São também demandas evidenciadas por grupos e comunidades, algumas situadas próximo ao campus do FRJ, né? Além de contribuir com a guinada na forma como o tema vem sendo trabalhado. Então, é basicamente esse panorama inicial de como é que surgiu essa documentação. E aí, a gente, na verdade, esse parecer que a gente faz, a gente traz algumas questões, na verdade, mais para entendimento de como é que vai funcionar até mesmo pelo próprio fluxo. Porque nós, como conselheiros de São João, a gente também não tem uma profundidade de conhecimento jurídico sobre o conteúdo, e a partir disso a gente foi procurar informações de como tem se dado isso na rede, e principalmente o próprio documento do IFPA que foi mencionado, né? Então, o documento do IFPA foi uma baliza importante para a gente, para fazer até mesmo uma comparação, para saber o que poderia, na verdade, contribuir com o próprio documento ou não, né? Bom, então qual foi a nossa análise? A proposta de normatizar o tema na instituição é extremamente relevante, então a gente sabe o quão é importante tratar essa questão, tanto para os refugiados, imigrantes, quanto para os próprios brasileiros que têm que realizam, né, os estudos no exterior, e tentar também acolher a necessidade das pessoas que estão em situação de precariedade jurídica e social no território brasileiro, né? Neste último caso, a gente observou que várias questões presentes que atravessam a vida das pessoas, tais em situação de refúgio, é de fundamental importância o fato do Estado brasileiro, algumas vezes, pouco intervir, né, nessa questão, e aí fica sendo transferido para a sociedade civil essa necessidade de recepção, principalmente dessas pessoas aí em vulnerabilidade. Essa transferência e ausência de políticas públicas para essa população, os quais, em geral, a depender de suas origens e cor de pele, são consideradas indesejáveis,
e é reflexo do racismo estrutural naturalizado na sociedade brasileira e reverbera em processo de violência e desigualdade social. Então, a gente destaca que tem essa situação desses imigrantes, né, que para além de eles já estar sofrendo por alguma situação específica de imigração, eles também, de algum certo modo, podem sofrer essa desigualdade ou preconceito dentro do nosso próprio território, né, quando eles chegam. Assim, ao nos debruçarmos sobre o documento objeto de relatoria, tentamos sempre buscar os fundamentos das normativas citadas nas considerações e também no documento citado como referência no momento da apresentação do IFPA, além dessa complexidade em relação às pessoas imigrantes e em situação de refúgio. E aí a gente começou a analisar, então, ponto a ponto. A gente destaca que é um documento muito interessante, né? Tem um fluxo muito claro, né, de como é que vai proceder a esse processo, né, de certificação, mas aí a gente também identificou alguns pontos que mais para entendimento mesmo de como é que isso pode se dar, ou por que não está no documento, ou se deveria estar. Né? Então, o documento ele inicia com a citação das normativas, que fundamentam aquela parte inicial dele, a elaboração dele logo após as disposições gerais e que apresenta a finalidade e quais termos estão no documento. Dentre as documentações citadas nas considerações, ao realizar a leitura do documento examinado pelo FPA, objeto de referência, verificou-se que não há alguma citação de algumas normativas de datas mais recentes, como a Portaria Normativa 22, de 13 de dezembro de 2016, a Resolução CNE número 3, de 22 de junho de 2016, e parecer CNE 539 de 2016, de 5 de outubro de 2016. E aí a gente colocou se essas normativas não estariam lá no documento do IFRJ, já que a gente encontrou isso no FPA e trata dessas questões específicas e são mais atuais até então, no momento que a gente fez a análise, né, que trata sobre essa questão dos refugiados e migrantes. E aí o questionamento que a gente colocou se não estão lá por uma questão de questionamento do próprio MP, ou se haveria algum outro motivo, né, para não estar essas resoluções aí. No título 2, em que trata das atribuições da Comissão Institucional de Revalidação de Diplomas, o inciso 5º do artigo 6º, a proposta é que ocorra por meio digital e que este tenha periodicidade de 6 meses. E aí, a nossa proposta como relatores é que, inclusive, concordamos com o que já foi apresentado na própria reunião, né, que o edital tenha uma vigência de 1 ano e seja chamada uma chamada anual, com fluxo contínuo para que essas pessoas possam ser atendidas. Conforme também explicado na apresentação, a proposta de modificação no inciso 2 do artigo 7º de assessoria internacionais para a Coordenação Geral de Relações Internacionais, acrescentaríamos também neste artigo o inciso 5º, consulta especialista em área de direito. Então, assim, porque a gente ficou com muita dúvida, né, em relação à questão jurídica. Então, a gente colocou nesse artigo aí, que trata de ter essas assessorias internacionais, não sei se caberia também fazer essa consulta a especialista de direitos internacional, ou se de fato já não foi feito. Né? No título 3, que trata da abertura do processo da documentação, a proposta de substituir o artigo 8º, de semestralmente para anual, então tem relação com a parte anterior, né, de fazer um fluxo contínuo com o lançamento anual desse edital. Na linha C do artigo 9º, é solicitada a comprovação de votação nas 2 últimas eleições ou certidão original atualizada emitida pela autoridade eleitoral. E aí a gente não entendeu por qual motivo seria solicitada essas 2 últimas eleições, se é já é uma forma padrão, né, de se solicitar, ou se tinha alguma coisa específica, porque geralmente a gente solicita a comprovação da última eleição. Né? Na linha I do artigo 9º, é solicitada a tradução dos documentos, dos itens, EFG, então ele faz lá os itens de documentação, e aí a gente ficou em dúvida, na verdade, de qual idioma seria exigido para essa tradução. Se o idioma seria, e se algum seria dispensado, né? Porque lá ainda não diz de qual tradução seria, né? E a gente colocou aqui que seria inglês, espanhol, francês, que são comumente utilizados na academia, né? Então acho que isso aí era mais para ressaltar que tipo de idioma seria solicitado. Não identificamos a solicitação do número de CPF, cadastro de pessoa física, a gente não sabe se isso também de fato seria necessário, então por isso a gente só está pontuando. Consideramos que até aqui a solicitação de documento consegue atender a pessoas brasileiras que realizam suas respectivas formações fora do Brasil e depois querem revalidar o diploma no território nacional,
assim como pessoas de outros países que vêm para o Brasil de forma legal. Ou seja, a gente consegue, claramente a gente consegue entender esse fluxo para uma pessoa que tem uma certa, está regular, né, está legal, quando a gente vai se tratar desse processo de revalidação. Ou seja, os imigrantes legais conseguem vir munidos de seus documentos e querem revalidar seus diplomas no Brasil. Então, aqueles que vêm munidos desses documentos, seja imigrantes ou até os próprios brasileiros, a gente consegue, pelo próprio documento, saber o processo exato de como vai se dar, né? No parágrafo único do mesmo artigo, a minuta tenta contemplar o atendimento das pessoas que, por algum motivo, têm dificuldade de apresentar a documentação. Então, como eu disse, ela consegue trazer aí o processo para quem tem essa documentação toda integral, mas, portanto, a gente tem algumas dificuldades em relação a se a pessoa ela não ter, né, essa documentação por algum motivo. Às vezes ela saiu às pressas, não teve tempo, foi extraditado, algum outro motivo, né? Então, para tanto, usa a denominação de asilo territorial, o que gerou dúvidas para a relatoria sobre quais grupos se trataria. Então, ele fala de uma questão de asilo. A gente não tem um conhecimento tão aprofundado do que seria, de fato, esse asilo. Então, a gente fez algumas pesquisas para saber como é que significa isso, né, com que situações, e ficamos com dúvida em relação a essa tecnologia contemplaria essa diversidade, por exemplo, de refugiado, extraditado, expulso, deportado. Então, eu não sei se caberia, né, no documento, deixar claro, né, o que são essas modalidades, né, até porque para as pessoas que estão envolvidas nesse processo aí, que vão participar desse processo de revalidação, fica mais claro para todo mundo, né? Ficou-se a dúvida do porquê não utilizar a palavra refugiado, então a gente não percebeu, apesar da apresentação falar de refugiado no documento, a gente não percebeu tanto essa questão da utilização da palavra, tendo como seus fundamentos a própria resolução de 2010, que no parágrafo ele já diz, né, os refugiados, ele fala da questão dos refugiados que não possam exibir seus diplomas e currículos, admitir o suprimento por meio de provas de direitos permitidos. Isto é, a gente verificou essa palavra no documento fundante, no documento do FPA, o qual é utilizado pelo próprio FRJ. E aí, ao realizarmos uma busca sobre o significado de asilo territorial, então ficamos com as seguintes dúvidas sobre como utilizar uma categoria ou categorias que abarquem essa diversidade, já que a gente está falando aí de possibilidade de refugiado, extraditado, expulso, deportado. Então, até que ponto esse asilo territorial ele acaba abarcando essas pessoas? Também pensamos na situação de pessoas brasileiras que realizam suas respectivas formações em países estrangeiros e, por motivos diversos, e muitas vezes inesperados, podem ser extraditadas, deportadas ou expulsas. Não conhecemos com detalhe as diferenciações para além do senso comum e também não sabemos como ocorre esse tipo de processo nos respectivos países, mas pode ser também uma forma de saída abrupta e que as pessoas não podem reunir documentos importantes, como eu falei anteriormente. E aí, a partir disso, pensamos sobre a necessidade de repensar o uso de asilo territorial, se essa também seria uma questão de uma exigência do próprio MP, já que na apresentação foi falado, né, da questão do próprio Ministério Público, de algumas situações específicas, só que não exatamente sobre o próprio documento. No título 4, em que dispõe sobre o procedimento de revalidação, o parágrafo 1º do artigo 18º descreve o procedimento realizado pela Diretoria de Gestão Acadêmica, no caso de deferimento do pedido. E aí consideramos importante estabelecer uma ressalva para os casos excepcionais, que é os refugiados e outros, né? Então, ele descreve claramente lá como vai se dar esse deferimento, mas é importante também destacar como é que vai ser tratado os refugiados. Nas normalizações mais recentes, aquelas que verificamos nas considerações do IFPA, vimos a existência da necessidade do requerente não submeter o mesmo diploma em mais de uma instituição pública concomitantemente, que é a portaria 22, de 3 de dezembro de 2016, e a resolução número 3 de 2016. E há alguns procedimentos que precisam realizados. Isso se aplicaria aos cursos do FRJ? Novamente, a gente também não verificou no documento naquela data, né, até novembro, essa identificação, né, de como é que se daria, tendo em vista que a pessoa vai abrir o processo no FRJ, se ela poderia também abrir concomitante em outra instituição ou não, dado que a portaria já dá algumas orientações. E aí, para finalizar, pessoal, como eu falei, foram mais algumas dúvidas, algumas questões que a gente teve, né? Então, a gente colocou aqui, por exemplo, alguns apontamentos. Haverá alguma cobrança de taxa? Justifica-se por observar essa prática nas demais instituições. Caso aconteça, recomenda-se estipular também a isenção da taxa. Reforçar a importância da CIRD,
né, orientar os servidores envolvidos diretamente e até mesmo os envolvidos indiretamente. Sugerimos o diálogo com a diretoria de diversidade de DA, pensando formações no campo para melhor acolhimentos e orientações, uma vez que vai chegar a questão do imigrante, né? Sugestão de um sistema de governança que faça controle e fiscalização dos pedidos para não expirar os prazos estabelecidos. A gente não sabe como isso ocorre, na verdade, na reitoria, então por isso que a gente pontuou isso. Pensar sobre as pessoas com mais de um diploma para revalidação. Será necessário abrir mais de um pedido? Então pode ser que a pessoa tenha um técnico, possa ter uma graduação e ela tem interesse em revalidar os dois. Né? Como é que isso se daria dentro do IFRJ? Como se dará o banco de avaliadores? Então a gente ficou na dúvida, será por adesão ou todos os professores serão avaliadores? Né? Como é que isso vai se dar? Como é que vai se organizar? Né? Se vai haver algum documento paralelo que vai indicar isso? E um ponto que a gente achou importante, né, que do documento é a própria ficha de requerimento, que não consta no documento até então naquela data, né? A ficha de requerimento para revalidação. Então, diante do que foi exposto aqui, os relatores eles indicam a aprovação da minuta. A minuta, a gente acredita que é um tema importantíssimo, é um documento bastante importante, bastante claro em algumas situações, principalmente quando a gente fala da questão da legalidade mesmo, né? Mas a gente só ficou um pouco sem saber como tratar com aquelas pessoas que são imigrantes, que não têm essa documentação e que precisam, de uma certa forma, fazer essa revalidação. Então, a gente indica a aprovação da minuta, só que condicionar esses ajustes, né? Ou respostas aos questionamentos realizados. Então, a gente acredita em caso de resposta desses questionamentos, ou até esse refinamento do documento, que a gente não sabe até hoje como é que ele está, né? Que ele possa, sim, ser aprovado. E aí eu encerro aqui a apresentação. Maravilha, Fábio, eu agradeço a apresentação aí do parecer. Tá? O professor Rodrigo Lemos não está presente aqui na reunião hoje, porque ele está no campus Duque de Caxias agora no momento de aula, mas o parecer vai ser mandado para ele, já que é de interesse com regulamento escrito pela Coordenação de Assessoria Internacional. Bom, algum conselheiro queria fazer algum apontamento em relação ao parecer apresentado pelo professor Fábio? Caso não, esse documento tinha sido enviado anteriormente, certo? Eu coloco em regime de votação a aprovação do parecer no chat. Peço que 1 minuto para poder aprovar, não aprovar ou se abster em relação à aprovação do parecer apresentado pelo Fábio. Por favor. E reitero aqui a fala do Clenilson, de outros conselheiros. Parabéns, Fábio, equipe de relatores. Muito pormenorizado, né? Eu acho que um exemplo de relatoria que a gente tem para seguir. Obrigado. Aí naqueles documentos, Danilo, só precisa atualizar as datas, tá? Tá, Fábio, eu posso te pedir um favor? Você manda essa última versão que você apresentou agora, você manda para o e-mail do CAET, porque aí eu pego o documento e aí eu só faço, coloco na formatação certa, com o número certo do parecer, para depois eu colocar no portal também e enviar para o Rodrigo, tá bom? Ok, manda agora. Obrigado, Fábio. Bom, mais alguém vai votar? Bom, 1 minuto, Alessandra, aprovação. Só com aprovação realizada, uma abstenção. Obrigada, senhores conselheiros, obrigada aos relatores, né? Acho que uma relatoria pormenorizada, uma relatoria atenta, né? Que traz para a gente uma contribuição importante, inclusive tendo em vista o fato de que nós estamos fazendo um processo amplo de internacionalização. Nesse momento, estamos com mais de 10 alunos fora do país, fazendo atividades acadêmicas diferentes em diferentes países. Eu, há pouco tempo, tive a oportunidade de participar, junto com a nossa coordenação geral de graduação, de uma banca que
foi realizada pela Coordenação Geral e Pedagógica da Assessoria Internacional, e que vai enviar, nesse momento, 6 estudantes de graduação, né, para diferentes países da Europa. A gente já tem um grupo de estudantes em escolas de Portugal. Acho que isso é importante a gente destacar, né? Isso vai incluir também docentes, né? Então, estejam atentos aqui, e, por favor, repliquem essa informação. Na recente viagem que a Assessoria Internacional e o CONIF, né, fez, na realidade, nesse evento, que era o Seminário Ibero-Brasileiro de Graduação, foi o nosso reitor e a nossa assessora internacional, e nós firmamos mais 3 novos convênios com instituições portuguesas que prevêem não só, né, o trânsito, né, o intercâmbio de estudantes, como também de professores dos cursos de graduação e dos cursos técnicos, para que possam apresentar ou realizar módulos, né, disciplinas dentro dos cursos. Então, eu acho que é sempre importante a gente registrar isso, sobretudo para aqueles interessados em ter essa possibilidade de intercâmbio ainda mais ampliada. Eu passo ao ponto de pauta seguinte, né, diz respeito aos nossos principais informes, especificamente sobre a revisão dos projetos pedagógicos de curso do campus Engenheiro Paulo de Fronten, Informática para a Internet, e de Resende, de Guia de Turismo, né? Eles estão colocados aqui neste momento como informes, porque eles ainda estão sendo alvos de revisão. Nós tivemos uma reunião anteontem com o campus Engenheiro Paulo de Fronten, com o diretor-geral, a direção de ensino, a atual e a que vai ser empossada posteriormente, parte do grupo de trabalho, e primeiro dizer, né, se tivermos aqui o conselheiro do campus Engenheiro Paulo de Fronten, parabenizar, eu acho que é um dos projetos pedagógicos de curso mais pujantes que nós temos em reestruturação, traz uma discussão pedagógica fundamental, trabalha com o conceito de projeto projeto de integração curricular muito interessante, né? Ele vai ficar disponível para todos os conselheiros no momento em que esse material for disponibilizado para análise e relatoria, mas é muito interessante, assim, todas as ementas, elas são construídas com pontos de integração curricular, ou seja, as disciplinas apresentam objetivamente, claramente, quais são os pontos de integração que dispõem com as outras disciplinas que compõem o período, né? Seja ele anual ou semestral. Na verdade, no que diz respeito ao campus Engenheiro Paulo de Fronten, o acerto que se está fazendo é na matriz de equivalências. O campus vai estar propondo a saída de um regime semestral para um regime anual. Existem turmas já em trânsito, e aí todo esse cuidado vem sendo feito pelo campus e pelo GT, junto com a direção-geral e a direção de ensino, que eu parabenizo sempre, no intuito de não gerar nenhuma perda pedagógica para nenhum estudante que vai estar passando por esse processo de transição. No que diz respeito ao campus Resende, amanhã eu tenho uma reunião presencial com o novo diretor-geral. Ele solicitou uma agenda com a PROEM, com a PROAD e com o senhor reitor. Acredito que a equipe venha também. E entre os itens de pauta estão os cursos técnicos, inclusive o curso de guia de turismo, que está sendo reestruturado. Por isso, nós colocamos aqui como informe. Esse curso já está sendo alvo de revisão, né? Ele está sendo alvo de diálogo com o campus. No entanto, diante dessa solicitação de agenda que foi feita direta com o gabinete do reitor, nós vamos ter essa reunião amanhã, né, para entender, à luz do desenvolvimento pedagógico, quais são os caminhos que o campus pretende apontar, que a gestão do campus pretende apontar, e logo em seguida a gente já vai seguir nesse caminho de reorganização e de reestruturação desse projeto pedagógico de curso. Quem levantou a mão? Clenilson? Obrigado, Alessandra. Até mesmo para complementar esses informes, fizemos uma reunião pedagógica com o campus Resende, tem mais ou menos de um mês, né, Helena? Com a direção de ensino, com a coordenadora, que é representante aqui também do CAET, professora Maiara. E aí a gente encaminhou alguns
alguns procedimentos em relação à questão da revisão, e em breve o curso entrará em pauta aqui, também de reestruturação, que é o mesmo caso aqui no CAET, né? O curso lá já é em regime anual, então os alunos já são adaptados a essa modalidade, e também ficam só a cargo da matriz de equivalência ficar finalizada para a gente dar prosseguimento aqui no Conselho Acadêmico da aprovação da estruturação desse curso. Maravilha, Clenilson, obrigada. E aí eu já aproveito e coloco também uma questão importante, né? Os diretores de ensino já foram informados, o Colégio de Dirigentes também foi informado por nós da PROEM. Nós já exaramos a instrução normativa que suspende pelo período de 2022, pelo período letivo de 2022, então, todo ano letivo de 2022, nós estamos suspendendo a criação de novos cursos para aqueles campos que ainda dispõem de cursos sem projeto pedagógico, que precisam ainda fazer reestruturação. O Clenilson está colocando aqui no site, no link, no bate-papo, o link, né, da instrução de serviço, da instrução normativa que fizemos. Ela não se aplica aos campi que já estão com os seus PPCs regularizados, organizados. Essa é, sem dúvida nenhuma, mais uma tentativa de indução, né? Agora vamos usar a palavra de indução, sobretudo para os campos mais antigos, aqueles que dispõem de cursos da década de 50, inclusive, e que ainda não dispõem de planos ou projetos pedagógicos de curso. Então, nesse momento, todos os campi que dispõem de cursos que ainda não têm PPC ou que precisam reestruturar os seus PPCs, não terão a oportunidade de fazer oferta de novos cursos. A gente não vai suspender os cursos agora até então vigentes, não é isso? Eles permanecerão ativos. No entanto, ao longo desse ano, a PROEM vai fazer reuniões sucessivas com as unidades e com os coordenadores desses cursos para que a gente possa, né, concluir com êxito essa proposta. Só para que vocês tenham uma ideia, são cerca de 22 cursos técnicos sem projeto pedagógico de curso que estão vigindo nessa instituição, né? Isso é muito sério e a gente precisa dar uma solução para essa que é uma questão histórica. Soma-se a isso também as nossas graduações, né? Nós temos a necessidade de fazer a regularização da curricularização da extensão em todos os nossos cursos de graduação e, além disso, temos 9 licenciaturas que precisam ser revisadas também à luz das novas resoluções do CNE, que foram exaradas em 2019. A gente tem uma mão levantada. Professor Francisco. Oi. Estou um mês tentando te achar, Alessandra, para começo de conversa. Difícil ele achar essa mulher. Brigando comigo. Claro. Enfim, não, mas deixa eu falar aqui. Em primeiro lugar, ufa, que alívio. Eu estava achando que isso aí ia ser para aprender geral, etc. E sabendo qual é o objetivo, já estou aqui fazendo até coraçãozinho. Se a ideia é fazer revisão de PPC, né? Porque lembra de um certo projeto final de curso lá do segundo? Sim, mas eu quero agradecer aqui, inclusive, a esse doutorando, né? É um dos pesquisadores. Além dele, a gente tem uma pesquisadora também no campo da educação de jovens e adultos. Tudo bem que esse projeto de lato sensu, mas tá valendo. Lato sensu. A pessoa tem. Não, ele é doutorando também, mas no caso, esse artigo vai ser para uma lato sensu. A pessoa tem furor de estudar mesmo. Já são dois pesquisadores que entram com pedido junto à PROEM, nesse caso, inclusive, junto à Lei de Acesso à Informação, para ter acesso a documentos que devem estar, que são uma obrigação nossa, como servidores públicos, né, dispor para os nossos estudantes, para a nossa comunidade de um modo geral. E aí é muito ruim para o Instituto, né, enquanto uma instituição escolar, dizer, olha, não, desculpa, a gente só tem uma planilha com uma tabela de nome de disciplina e carga horária, porque nem inventário a gente tem para fazer uma análise pedagógica. Então, eu fico muito feliz quando surgem essas demandas, né? Porque elas nos impulsionam a fazer aquilo que, historicamente, a gente já devia ter feito há muito tempo. Então, deixa eu aproveitar aqui, não sei se falaram mais cedo, mas vou cacarejar de novo o ovo de São Gonçalo,
Não sei se chegou ao conhecimento de todos os conselheiros, mas finalmente saiu a Nilo Peçanha desse ano e tivemos o primeiro resultado do curso técnico em administração de São Gonçalo, o nosso anual. 94,3% de De eficiência eficiência. acadêmica. Parabéns. Até onde eu sei, isso é um recorde na história do Instituto, pelo menos dentro da Nilo Peçanha. E olha que eu Sim, procurei, sim, tá? sim. E é claro que eu já estou aqui fazendo aquela promessa que é quase uma ameaça, dependendo de quem escuta. A gente já está correndo atrás de fazer a nossa revisão da química. Vamos lá. Que Vamos lá. nós teremos uma química anual de 3 anos. Entendeu? Ah, olha, faço votos. Faço votos e acho que é fundamental que isso aconteça, né? Glenilson sabe, eu vou ficar sediando o Olimpo, vou ficar perturbando vocês todo dia. Vou ser pior do que certo professor de matemática. Viu? Enfim. Corta o microfone. Não, tá, enfim. Não, mas enfim, quer dizer então que está liberado que a prioridade esse ano é correr atrás de revisão de curso. É. Ótimo. A E se eu gente tem posso, curso de 1948, inclusive, que e nunca se eu tinha teve posso nessa PPC. fazer um informe off-topic rápido, eu Claro. acabei de saber, assim, isso independente de opiniões e vieses a respeito desse assunto, mas o sindicato deliberou por fazer uma assembleia virtual para decidir deflagração de greve na sexta. Nessa sexta agora? Aham. Ah, não tô sabendo. Pois é, ninguém está É. sabendo. Eu acabei, inclusive lá em São Gonçalo, o pessoal já vai fazer uma assembleia antes para decidir para definir uma posição do campus. Eu até perguntei, vem cá, vocês avisaram todo mundo que não está na lista? Porque tem muita gente que não está naquela lista e que nem está sabendo, né? Várias assembleias ocorreram nesse período de pandemia e ninguém sabia porque nem estava na lista. Agora o contexto é outro. Mas me explica só o seguinte: vai ter uma assembleia Sim, sexta-feira. sexta-feira, tá? Para Eu propor posso. deflagração de greve, entendi. Isso é Exatamente. importante. Posso até tentar achar aqui o horário. Deixa eu ver aqui. Assembleia de Servidores já em São Gonçalo. A nossa Assembleia em São Gonçalo vai ser entre meio-dias, uma. Essa Assembleia seria das 14 às 17. Eu não tenho o link disponível aqui. E até onde eu sei, o aplicativo deve ser o Zoom. Só Tá. para Eu quem vou. interessar possa já Eu só. começar a instalar. E aí, assim, se alguém tiver a pauta da Assembleia e puder mandar, Ah, a aí, pauta eu nesse tenho caso, aqui. é interesse pessoal mesmo, assim, eu quero Isso aqui eu tenho aqui, acompanhar. Ah, informes e manda para mim, Francisco. contextualização da modalidade. Tá, eu te encaminho um e-mail Obrigada, meu amor. da Assembleia Local que também serve. Só um Perfeito. instantinho. Tá bom, então, era só isso mesmo. Parabéns, Obrigado. tá? Pela eficiência acadêmica. E aí, aqui, aproveito para deixar gravado, não posso deixar de agradecer, né, a um Evasão mínima, conselheiro, quer dizer, evasão a um conselheiro mínima, nosso retenção aqui, mínima. mas eu acho que não está aqui hoje, O que é o professor Anderson. Anderson, né, diretor de ensino há 8 anos dessa unidade, e que, assim, merece todo o meu respeito, merece toda a minha admiração, que conduz, junto com o professor Francisco, que é coordenador também, e outros tantos colegas, a despeito de vários limites que a gente sabe que a gente tem lá no campus, né, internos e externos, conseguir essa vitória, porque é uma vitória para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Professor, eu preciso de professor. E acho que a gente precisa, como você falou, cacarejar. Acho fundamental que a gente possa fazer uma matéria com o Campus São Gonçalo para colocar no nosso site, né? Porque eu acho que isso é uma vitória digna de, contrariando todas as questões, né? Estou contrariando um histórico de um campus que agora, recentemente, só conseguiu resolver o problema do segundo prédio, que tem luta para trazer para dentro da sala de aula uma comunidade que é extremamente carente, que é a comunidade de São Gonçalo, ter essa eficiência. Isso é fruto, sem dúvida nenhuma, desse grupo de professores, liderado por esse diretor de ensino, pela diretoria geral, que assim, assumiu o compromisso de que aquele campus vai resistir existindo, né? Então, eu sou, bom, Francisco sabe, sou uma admiradora, já tentei para lá e tudo, abafa, e dizer que só agradecer muito, e que o Anderson hoje vai receber o meu recadinho do coração também, porque eu pensei que ele viesse hoje aqui. Queridos, agora a gente tem a questão específica.
Pode falar, você que estava com esse processo. Bom, tem um tópico aqui da pauta que era informe sobre a proposta de viabilidade de criação do curso técnico de administração subsequente do campus Belford Roxo. Ele tinha sido colocado na última reunião de fevereiro, porém não houve tempo para debater sobre essa questão. Os processos, como todos sabem, são todos via CIPAC, né? No início, o processo foi recebido pela DPDE, né, da PROEM, e houve um retorno para o campus, pois o código do CONARC havia sido errado. Equivocadamente, eu colocar no código do CONARC como se fosse um curso de pós-graduação, né? Então, todos os códigos do CONARC devem ser respeitados de acordo com a sua modalidade e nível. Ele foi retornado para o campus e essa semana retornou para análise da análise da viabilidade técnica, né? Então, recebemos o processo, então ele vai ser alvo de análise por parte da equipe da DATEC da PROEM, certo? E, em breve, o mesmo será apreciado, né, a proposta de viabilidade, em consonância junto com o PPC. Né? Informo também que o campus já entrou em contato sobre a questão da criação do curso técnico na modalidade completa, na modalidade EAD, e aí que está sendo debatido isso no âmbito do campus ainda, esperando a aprovação pelo COCAM. Não é isso, Alessandra? Obrigada, Clenilson. A gente tem ainda como ponto de pauta, dois pontos de pauta, alguns informes sobre as eleições do CAET, por ano 2022-2024, e a gente está abrindo a palavra, vamos fazer essa inversão rapidinho, a gente está abrindo a palavra para os representantes aqui presentes do GT, que vem fazendo a revisão do regulamento de ensino técnico de nível médio, do regulamento de conselho de classe, para verificar se eles têm algum informe, alguma questão, queiram colocar alguma observação. Temos nesse trabalho a participação do professor João Ecosteg, da própria professora Helena, representando a PROEM, mas eu acredito que o João não esteja presente. Só tem eu ali aí. Eduardo. O Eduardo também não está. Ana Paula, Afonso. Certo. Nós temos duas mãos levantadas aqui. Bom, eu posso te dizer... Pode falar, Helena. É que foram retomadas aí a agenda foi retomada essa semana, e aí, depois de uma cariação entre o grupo, foi feito um agendamento de segundas à tarde para começarmos de novo a fazer a análise do regulamento profissional de ensino técnico de nível médio. É isso que eu tenho por enquanto. Tá ótimo. Obrigada, Helena. A gente tem alguns conselheiros que foram reeleitos para o biênio seguinte, né? Inclusive, salvo engano, o professor João, ele segue, né, no nosso conselho. Assim, a gente só tem a agradecer a colocação ele se colocar mais uma vez para esse desafio, né? E aí a gente segue no nosso cronograma, né, de até o final desse primeiro semestre a gente já ter esses dois regulamentos, né, encaminhados já para o Consulp para aprovação final, ou seja, passando pela consulta pública, pelo CAET e seguindo para o Consulp, né? Quero mais uma vez agradecer a todos essas pessoas que compõem o grupo, né? Eu compunha inicialmente, mas na condição de pró-reitora, né, fiz a opção pela saída, mas a gente tem uma representação importante que é a professora Helena, e dizer que todos os informes do GT vêm chegando para o e-mail da PROEM. Obrigada. Vem chegando primeiro, porque acabaram de deixar um café para mim e eu não posso deixar de agradecer. Obrigada. Então, não se preocupem que eu acredito que já na próxima reunião, quando nós tivermos já a posse dos novos conselheiros, esse ponto de pauta retoma com novas orientações. Juliana, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Sobre esse ponto da revisão dos regulamentos, na verdade é uma solicitação por parte do Maracanã, eu não sei se os outros campi conseguiram enviar o parecer, né, enfim, né, da discussão local, né, dos GTs locais,
sobre aquele material enviado pelo GT Central do CAET, só que no Maracanã a gente está solicitando mais tempo, né? Desde o retorno das férias, no dia 30 de março, foram retomados os debates no GT local, só que realmente o tema, né, demanda talvez um prazo mais estendido, né, para a gente conseguir concluir. Então, é por isso, inclusive, a equipe da direção de ensino enviou, né, um e-mail informando essa questão para a Proem, mas só para formalizar aqui, de repente, esse pedido de extensão do envio do parecer de cada campus, se é possível. Obrigada, gente. Perfeito, Juliana. Eu tenho concordância, né? Mas acho que isso cabe a esse grupo. É lógico que o GT tem um cronograma de atividades, mas eu acho que, dada a complexidade do tema, né, são 2 regulamentos fundamentais e importantes, que estão sendo analisados num contexto de retorno presencial, que nos traz outras questões conexas. Eu acho que a gente pode votar aqui, né, a indicação dessa ampliação do prazo. Acredito aí que o primeiro prazo, gente, desculpa, eu tô sem o material aqui aberto. Era 2 de maio. Era 2 de maio, é porque eu estou num computador que não é meu, porque o meu computador não está funcionando. Então, vocês imaginem, eu estou num Mac de última geração e não tenho a menor familiaridade com ele. Eu acho que eu penso que a gente pode ampliar aí, Juliana e conselheiros, talvez por mais 30 dias, tendo em vista que nós temos, por exemplo, o professor João, que é o coordenador do GT, ele se mantém no CAET. Quero destacar também que os demais conselheiros que estão no GT, que não conseguiram no conselho por questões outras, eles podem ser membros ad hoc do GT, e vou colocar isso aqui sob avaliação deste conselho. Eu acho que é fundamental, são pessoas que trazem 1 ano de discussão desse processo, então acho que é importante que a gente possa manter esses conselheiros que não estarão mais, né, com uma ação decisória, mas terão um protagonismo importante como conselheiros ou como membros ad hoc desse grupo de trabalho, e sugerir, né, uma ampliação de até o final do mês de maio. O que vocês acham? Podemos pensar até o dia 30 de maio? 31 de maio, desculpa. Contempla, Juliana, você acha, a comunidade? No caso do Maracanã, acredito que contemple sim. Acredito que na próxima reunião a gente consiga fechar esse parecer do campus. Perfeito. Nós temos uma segunda proposta da professora Lívia, conselheira de Caxias, sugerindo 15 dias. Então, proposta 1, 30 dias, até o dia 31 de maio. Proposta 2, que foi feita agora pela professora Lívia, até o dia 19 de maio, certo? Vamos botar em regime de votação? Clenilson, por favor, regime de votação. Proposta 1, extensão do prazo até 31 de maio. Proposta 2, extensão do prazo até 17 de maio. (31 de maio) e proposta 2, 19 de maio. Então, gente, pelo que a gente vem percebendo aqui na votação, a proposta 1 tem ampla maioria, né? Faremos a comunicação ao GT. Aí peço, Helena, que como membro do GT que está aqui presente, informe ao GT a solicitação que esse conselho fez para extensão de prazo de consulta, né? Até o dia 31 de maio, para concluir as contribuições que os campi vão enviar, né, ao GT para a continuidade da conclusão da revisão. Ok. Obrigada, Helena. E aí, como nosso ponto de pauta próximo, né, são as eleições do CAET para o biênio 2022-2024.
eu vou pedir ao professor Clenilson que faça algumas observações. Esse processo foi coordenado, foi uma eleição conjunta, né? PROEM, PROEX, PROPI. Já é a segunda vez que a gente faz uma eleição desse porte. Não é uma eleição fácil. Ela trouxe uma novidade, né? Foi muito importante para nós, que foi a possibilidade de incluir representação dos nossos núcleos, né? Do NAPNE, do NEABI e do NUGED. Tivemos duas representações discentes, o que também é importante, fundamental para nós. E aí o professor Clenilson vai apresentar, acho que todos já têm aqui o resultado final. Caso contrário, a gente vai colocar aqui o link para o resultado final das eleições, e o professor Clenilson vai explicar o processo, de como ele se deu, né? E questões que sejam conexas a isso. A palavra é sua, Clenilson. Obrigado, Alessandra. Bom, finalizamos na última sexta-feira, né, com o resultado final dos conselhos acadêmicos, né? Todos participaram aqui, esse conselho atual posto participou da revisão do regimento do conselho, em que a gente manteve as representações em relação ao quantitativo de cursos técnicos existentes nos campi, sempre arredondando para cima, né? E nos campi onde tinham mais de 6 cursos técnicos, né, a obrigatoriedade de uma representação da formação técnica se fazia presente. Né, durante o processo de inscrição, não obtivemos apenas dois contatos, 2 inscrições via e-mail, mas elas foram indeferidas pelo fato de que as inscrições eram apenas pelo link de inscrição. Foram depois as candidaturas postas, né, no link de inscrição foram homologadas, e aí tivemos Ivan. Entendi, Ivan. Então, tivemos eleição apenas em 5. Você nem sabia disso, né, Ivan? Olha, mais votado em Volta Redonda. Isso. Então, tivemos a eleição apenas em 5 unidades. Por que essas 5 unidades? Porque se fazia... Imagina como é que essa pessoa vem para o biênio 2022-2024. A começar pela foto aqui com esse óculos. Você imagina como é que a pessoa vem. Então, nós não tivemos uma adesão de inscrições em alguns campi, né? E aí, pelo edital das eleições conjuntas, se houvesse inscrições pelo número quantitativo de titulares, que é o caso do CAET, não haveria eleição e estavam automaticamente eleitos. Nos campi que houvesse mais inscrições do que a quantidade de assentos titulares, teria necessidade de ter eleição para a escolha entre titulares e suplentes. Isso aconteceu nos campi Pinheiral, Resende, Duque de Caxias, Volta Redonda, foram 5 unidades, Volta Redonda, Duque de Caxias, São João de Meriti. Obrigado, Fábio, muito obrigado. Né? As eleições transcorreram normalmente pelo SIG Eleição nessas 5 unidades, foram extraídos os resultados do SIG Eleição, e aí foi feita a computação dos votos em relação ao mais votados, sendo os titulares, né, e os menos votados, no caso, como representantes suplentes. No caso de empate, como o próprio regulamento, o regimento do CAET preconiza, no caso de empate no número de votos, venceria o candidato com o maior tempo de instituição. Então, tivemos empate no campus Resende e no campus Pinheiral, se eu não me engano. Isso, Resende e Pinheiral. Não, de Duque de Caxias, desculpa. E aí foi feita o ranqueamento entre titulares e suplentes. Os demais campos não houve necessidade de fazer essa eleição. Então, com isso, né, homologado o resultado final, o mesmo já foi encaminhado para o gabinete da reitoria para exaração de portaria, e aí a posse dessa nova composição do CAET do biênio 2022-2024 está marcada para a reunião ordinária no dia 25 de maio, que também todos aqui que não continuarão no CAET serão convidados a participar também para os agradecimentos nessa reunião, e assim a nova composição ser formada a partir do dia 25. Antes do inscrito Francisco Aragão colocar aqui,
Eu só queria que vocês atentassem, quem tiver acesso ao resultado final, sobretudo, vê aí, Ivan, você veja por onde o professor Francisco Aragão, a identificação do colégio eleitoral do professor Francisco Aragão. Acho que é fundamental que a gente veja isso. Não, Alessandra... Brincando, Francisco. Não, Alessandra, bem lembrado isso, né? Porque eu achei muito interessante, antes mesmo do Francisco falar, né? O Francisco se inscreveu para o colégio eleitoral do curso técnico em Química, em que ele é docente. Não necessariamente ele precisa ser da parte técnica, ele é de formação geral e ele atua como professor no curso técnico em Química. Isso há uma confusão muito grande, alguns colegas, que eles não entendem essa parte, por mais que esteja da formação geral, eles atuam em determinado colégio eleitoral, em determinado curso técnico. E digamos assim, a inscrição do Francisco foi bem interessante em fazer essa pontuação, essa marcação. Independente de ser professor de qualquer área de formação, ele pode atuar, ele pode se candidatar sim pelo colégio eleitoral, pelo curso técnico em Química. Ele é professor daquele curso. Ele é daquele curso, exatamente. Então, assim, não necessariamente tem que ser da parte técnica, mas sim de qualquer professor que atua naquele curso técnico pode se inscrever. Tá? Obrigado, Alessandra. Francisco? Sabe de nada, inocente. Alerta de spoiler. Sim, eu sou professor de matéria técnica também. Caso vocês não tenham percebido, tem uma matéria na Química que atende pelo nome de Meio Ambiente e Processos Industriais. Eu estou lecionando isso há alguns anos. Mas para mim não adianta, você é professor de geografia para mim. Não interessa, eu posso dar essa matéria. Geralmente quem pegava era o pessoal da biologia. Isso. Aí, devido ao nosso cenário de relativa escassez de professores dessa área, como eu tenho uma formação que, pelo menos dentro daquele elementar, eu consigo preencher, muito gentilmente eu me ofereci para pegar processos. Tipo eu trabalhando com processo, com metodologia científica em CSTPQ, sei como é que é. A gente joga nas... Vocês já viram aquela ementa? A ementa é basicamente poluição do ar, poluição da água e resíduo sólido. Não é um bicho de 7 cabeças, eu já vi isso na faculdade. Mas, enfim, sobre essa questão do... Não foi para isso que eu pedi a palavra, não, mas sobre essa questão da inscrição, que eu achei... Vamos ser francos, eu achei que o CAET ficou meio esvaziado dessa vez, né? Assim, eu achei que a data que foi do processo, eu sei que, enfim, a gente está com um calendário esquisito, um calendário apertado para fazer seleção, mas em muitos campi bateu, por exemplo, com semana de planejamento. E se vocês me permitem fazer uma crítica construtiva, aquele edital estava um pouquinho complicado. Aquela parte, por exemplo, que especificava até o número de pixels da foto, eu tive que usar o Paint para editar a minha foto, que no final das contas nem foi usada porque eu acabei sendo o único a ter escrito. Teve gente que se confundiu, porque achava que a foto era obrigatória, e depois eu fui ver com mais detalhe, nem era. Então a gente acabou perdendo inscrição lá em São Gonçalo por causa disso. E, para mais além disso, tem uma questão que eu gostaria que fosse apreciada nem para essa, mas talvez para a próxima. Eu percebi que o que conta para efeitos de totalização dos cursos que definem quantos representantes tem são especificamente os cursos técnicos. Eu sei que aqui é CAET, mas eu acho que agora que estão surgindo cursos da EJA, que são integrados não necessariamente com uma formação técnica, mas com a formação inicial e continuada, eu acho que esses cursos deveriam entrar na equação no futuro. E, tipo, não falo nem só por São Gonçalo, assim, o nosso já começou, no Niterói eu não vi ainda, não sei dizer se começou, mas Niterói, que eu saiba, também tem um curso desses encaminhado. Então, eu acho que esses cursos também deviam contar. Mas eles contam. Não, no último edital... Não, dá licença, contaram os cursos EJA integrados ao curso técnico. Vocês vão ver lá que apareceu curso de manutenção, montagem e manutenção de micro, contaram, mas o de São Gonçalo não. Tá bom, a gente pode verificar essa questão, até porque é integrado ao ensino médio. Já tinha passado da impugnação, então nem fiz muita coisa. Inclusive, essa coisa que eu estava reclamando no começo, que eu não tinha achado de jeito nenhum, é que eu queria dar esse toque ao vivo, mas já que não deu, tá. Enfim. Essa questão do colégio eleitoral
ter A gente a representatividade das qualificações profissionais integradas ao ensino médio, né? Exatamente. Até Tá. porque eu acho, na verdade, porque eu acho até que CAET, se me permite aqui transladar essa questão, CAET, considerando que tem essa coisa a gente tem os concomitantes, ok, e tem esses médios integrados. A gente deveria colocar alguma coisa para incluir médio, eu acho, nessa sigla até no futuro. Opinião minha. Não, e eu acho que é importante também a gente pensar que a gente traz para esse conselho, né, desde a gestão passada, quando a gente começou a regularizar os cursos FIC, a gente trouxe para o CAET os cursos FIC. Então, Exatamente. nesse biênio, a gente também tem que começar a avaliar essas questões. Não, é ótima a sua contribuição, Francisco, de verdade, entendeu? E aí, eu acho que é fundamental a gente fazer essa avaliação. O que me deixou assim mais preocupada foi a ausência de representação dos núcleos, né? E aí, a gente espera, sem dúvida nenhuma, que vocês possam levar as comunidades que, a despeito disso, né? Eu falo que em cada eleição a gente culturalmente ganha um pouco, né? Nessa agora a gente tem 3 representações discentes, né? Que eu acho que tiveram caminho aberto por vários estudantes, sobretudo os nossos alunos de Pinheiral, que tinham voto e voz aqui no nosso conselho no biênio passado. Eu acho que a gente convidar mais os núcleos para participação, para estarem nas nossas reuniões aqui, eu acho que é fundamental, porque eu acho que cria esse espaço de convivência e de pertencimento também, né? E agradecer aos que estão aqui, sobretudo, né? E que toparam a iniciativa, como Francisco, João, o professor Otávio, o Ivan, mais votado, de Volta Redonda, que toparam, né, seguir nessa caminhada de mais 2 anos de conselho acadêmico. Eu acho que é fundamental, porque vocês já trazem, né, um background importante de discussões que a gente vai fazendo e a gente se retroalimenta. Ao mesmo tempo que a gente oxigena o conselho com novas entradas, com novas possibilidades, a gente também mantém, né, não tira de vista as nossas pautas primordiais. Eu acho que nesse primeiro semestre a revisão dos regulamentos é a nossa linha mestra, e pensar que vocês novos, né, vocês que continuarão, né, a gente vai ter muito trabalho, porque todos esses TPCs, né, que a gente pretende concluir esse amplo processo de revisão, eles terão necessariamente relatoria aqui dentro do CAET. Então, trabalho é o que não vai faltar para a gente no biênio 2023, 2022, 2024. Alguma observação, Clenilson? Alguma questão? Algum conselheiro? Não, só queria frisar meus agradecimentos à Cíntia, que está aqui também. Sem dúvida. E à Helena, né, pela participação no processo. Por aceitarem compor comigo a comissão do CAET, né? A gente foi, eu acho, um dos processos eleitorais mais tranquilos, né, Helena e Cíntia, que a gente teve, já porque eles são agora todos eletrônicos, né, via SIGA eleição, e a gente agora já conseguiu desmistificar todo esse processo. Eu acho que foi uma coisa muito mais fácil, palpável, e bem mais tranquila de se trabalhar. Tá? E a Clenilson já colocou a data da próxima posse? 25 de maio. Então, né, a gente já pediu a exaração das portarias. Dia 25 de maio, a gente acredita que a posse do novo conselho deve estar acontecendo, e a gente solicita muito que todos, né, inclusive os conselheiros atuais, estejam presentes para que a gente possa render os devidos agradecimentos, as devidas homenagens e recepcionar os novos colegas, né, já dizendo que terão muito trabalho, bastante trabalho, porque eu digo que o ano de 2022 provavelmente será o ano das grandes revisões, né, das principais linhas mestras de orientação do ensino técnico de nível médio e da formação inicial e continuada do nosso instituto. Nós fechamos a nossa pauta, por incrível que pareça, são 15h20. Eu deixo a palavra franqueada para caso algum conselheiro queira fazer algum informe, colocar alguma questão, fiquem à vontade. Denilson?
Apenas a títulos de assuntos gerais, né, dizer que estamos em processos de revisão dos editais para o Integrado 2023. Na realidade, eu e a Helena já finalizamos o edital, agora os diretores de ensino também já confirmaram seus quantitativos de vagas e já está com a DACPS. O edital, o próximo edital da EJA, para o meio do ano, para 2022.2, também já foi revisado, já está com a DACPS, em breve vai sair para público externo, né? Agradecer aos todos, leve nossos agradecimentos aos campi também, onde a educação de jovens e adultos atualmente esperamos ter em mais unidades, em que o último processo foi um sucesso de inscritos. Os agradecimentos ao Campo São Gonçalo pelos seus 700 inscritos, né, Alessandra? 700 inscritos. Então, somasse mais um, já viu, né? Oi? Quantos, Francisco? Falhou. 665. Isso. Se somasse mais um, já viu, né? Tchau. Então, assim, foi um sucesso de público e crítica, né? O curso foi bem procurado, né? Esperamos que próximas unidades também tenham esse encaminhamento, né? Essa visualização em relação à abertura de novos cursos de educação de jovens e adultos, e também apresentá-los à nova coordenadora da CGEJA, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, professora Emanuele Nunes. Abriu a câmera aí. Né? Oi, Manu. Oi, seja Boa tarde. bem-vinda à Pró-Reitoria de Ensino. Ontem foi oficial, né? Saiu a portaria. Saiu. Saiu a portaria, sim. Obrigada, é um prazer, né? A gente só vai continuar o trabalho, né, tentando fazer com que esses números cresçam. Realmente foi um sucesso lá em São Gonçalo. Depois a gente ficou eu fiquei em contato com o André, né, tentando verificar o número que foram matriculados, né, porque a gente fica muito feliz com o número de inscrição, mas a maior preocupação é depois, né, com as matrículas, né, e eu acho que isso ainda é um gargalo. Com esse número de inscritos, eu acho que ainda foi uma turma pequena, né, e que de repente a gente já é aí um desafio para a gente conseguir aumentar isso e ter novos cursos em outros campi. Então, muito obrigada aí, e espero ajudá-los e contribuir bastante para o crescimento da EJA no Instituto Federal. Emanuele é a nossa nova coordenadora, vem do campus Duque de Caxias, tem uma representatividade importantíssima no Fórum de Educação de Jovens e Adultos, né? Então, eu acho que traz aí para a gente uma possibilidade importante, né, de potencialização da modalidade, mas também de formação e capacitação dos nossos docentes, sobretudo, para o entendimento do que é a educação de jovens e adultos, do que a gente pode, né, contribuir para fazer aquilo que é a nossa missão institucional, né, que é oferecer educação gratuita, pública e de qualidade para jovens e adultos trabalhadores. Eu acho que isso é importante e fundamental. Inscritos, professor Ivan, o homem mais votado, professor Francisco. Alessandra, só um minutinho. Manu, ali, a sua mesa está ali separada. Tá ali, a sua mesa. Tá bom, pode deixar. Já estarei presente. Depois eu vou até conversar com vocês. Ontem a Helena falou comigo da reunião das quartas-feiras, mas aí a gente acabou comentando, não, vamos esperar, mas aí eu depois falo direitinho, Clenilson. Mas tá lá, ali eu vou dar uma folguinha a ela, vou esperar o diário oficial, tá? Não, com certeza, ela merece. Ela saiu de um edital agora bem puxado. Ela está livre de me aturar um pouquinho, só mais uns 2 ou 3 dias. Tá bom, mas sabe que é um prazer sempre, Helena. Obrigada, Manu, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Ivan. Opa, boa tarde, pessoal. Não é só para aproveitar que a Helena ainda está aí, voltar rapidinho no ponto relacionado à revisão dos regulamentos, é que só para fazer a comunicação certinha lá com a direção lá em Volta Redonda, que foi o seguinte, eu lembro que a gente tinha dividido em 2 etapas. A primeira seria para apontar os pontos, os artigos que teriam que passar por revisão, e uma segunda etapa para a gente botar as contribuições em si. Só que lá em Volta Redonda, logo na primeira etapa, a Mimara fez um formulário do Google Forms que ficou bem bacana, que a gente já conseguiu
não só apontar os artigos, mas pegar um monte de contribuição, e lá na primeira etapa a gente não tinha sintetizado as contribuições de Volta Redonda. Então eu queria ver só se surgiu algum tipo de formulário, de relatório final do GT local para a gente poder encaminhar, ou se ainda é aquele documento que tem lá o número do artigo de um lado e as contribuições do outro, para saber se tem alguma coisa nova, algum formulário novo. Algum formulário? Acho que não. Mas eu acho que se a Nilmara puder compartilhar, Ivan, vê se a Nilmara consegue compartilhar com a gente o modelo, que às vezes isso pode ser muito interessante para as outras unidades que estão nesse processo, entendeu? Tá, vou falar com ela para ver se a gente Fala com ela, porque aí ela pode mandar para o João, pode mandar para a Datec, para o Afonso, que aí eles fazem essa análise logo na primeira reunião, porque acho que pode ser uma estratégia interessante. Porque às vezes a pessoa não se sente à vontade de fazer a contribuição em público, em assembleia ou em reunião geral, mas tem ali aquele material, aquele formulário para fazer as suas contribuições. Eu acho bem interessante isso. Vou falar com ela, que a Nilmara continuou com a gente aqui também, vai continuar no CAET, então vou falar com ela também. Exatamente. Então, tá só para bom. concluir, é só enviar as contribuições que saíram de Volta Redonda e que a gente votou quando a gente fez uma mini assembleia, né? É isso, agora esse passo. Né? Isso, exatamente. Beleza. Tamo junto, abraço. Beijo, querido. Francisco? Oi. Sobre essa questão das inscrições lá em São Gonçalo, né? Enfim, a gente meio que teve problemas no começo mesmo. Só queria fazer esse esclarecimento. Eu imagino que muito devido ao formato que foi adotado esse ano, né? Que foi uma coisa diferente, fazer por e-mail, essa coisa de retorno presencial. Enfim, a gente teve uma certa dificuldade. Mas eu posso dar o informe mais recente que eu tenho de lá, é que a turma do EJA, inclusive as turmas da Química, e acho que até da Segurança também, e quando eu digo da Segurança, eu digo integrado, concomitante, realmente não estou tão familiarizado, no final a gente conseguiu preencher bem, a gente foi fazendo as reclassificações e apareceu gente. O fun fact é que vai aparecendo gente assim, que perdeu a primeira, um mês depois a pessoa aparece. E aí a gente fica naquele mato sem cachorro, né? Enfim, é triste, mas a gente teve essa certa dificuldade. Até lá no campus depois eu comentei que a gente podia ter pensado primeiro, assim, num esquema para tentar fazer algum tipo de mutirão para facilitar quem não tem acesso à internet, que em São Gonçalo é muita gente e às vezes um acesso muito precário, né? Porque lá cada vez mais o que manda é a Gatonet. Mas isso aí foi uma questão local lá que a gente está conseguindo lidar, tá? Inclusive, foi por isso que eu te mandei mensagem dizendo botão de pânico, a senhora ignorou solenemente. Mas, enfim, deixa pra lá. Ai, olha, depois eu até te conto, tá? Mas como Tá. é? Mas pensa assim, a máquina aqui deu uma parada de novo, meu amigo, mas depois eu te conto. Pessoal, então, o que a gente tem de encaminhamento aqui nessa reunião de hoje? Ampliamos até dia 31 de maio a consulta sobre as contribuições aos regulamentos do ensino técnico de nível médio do Conselho de Classe. Volta Redonda vai enviar ao GT um modelo, né, de Google Forms que foi feito como uma possibilidade de auxiliar os demais campi. A gente pede, né, que vocês, ainda conselheiros e os novos que virão, né, vocês orientem, por favor, que reforcem a importância dessa consulta, né? É o regulamento que rege os nossos cursos, as nossas dinâmicas pedagógicas, então é fundamental que a gente faça esse movimento. Deixamos à disposição de vocês a IN da suspensão de cursos em 2022 para a reestruturação dos cursos pré-existentes. Todos os diretores de ensino já estão comunicados, solicitamos que os coordenadores de curso recebessem essa informação, mas peço a vocês também que nas suas relatorias informem e disponibilizem o link para essa instrução normativa, porque eu acho fundamental. Vamos destacar aqui que os cursos que já estão dentro da nossa diretoria de ensino técnico, né, e de qualificação profissional seguirão o fluxo ainda de avaliação, eles chegaram antes da expedição da instrução normativa, então o fluxo segue, né? Especificamente também os cursos de engenheiro Paulo de Fronten e Resende, cuja reestruturação devem ser pautas do nosso próximo CAET, né? Desejar a todos vocês boas-vindas, né? Assim, um bom retorno. Eu ainda não tinha falado com o conselho
desde o retorno presencial. A gente vai ter novas orientações, o COI, por demanda do Colégio de Dirigentes, está fazendo uma revisão das orientações. O Conselho Superior também está se debruçando numa normativa específica que dê conta das orientações para servidores, sobretudo, sobre o respeito às regras de biossegurança, a obrigatoriedade de vacinação. Reafirmo aqui, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, com base nas suas orientações científicas, mas referendado pela decisão do Supremo Tribunal Federal recente, nós adotamos a obrigatoriedade do protocolo vacinal tanto para os estudantes quanto para familiares ou para servidores. Entendemos que a comunidade acadêmica como um todo tem que ter o seu protocolo vacinal completo. E agora, nesse momento, na próxima reunião do Conselho Superior, vai se discutir, né, as possíveis orientações e sanções a servidores que, porventura, não façam, né, não completem o seu esquema vacinal e, por isso, não poderão executar suas atividades docentes e administrativas dentro das unidades e não a farão de forma remota, né, porque a forma remota é exclusiva para a Instrução Normativa número 90. Faremos no próximo dia 22, no próximo dia 25, a posse efetiva dos novos conselheiros, e a partir daí a gente já vai também ter nessa reunião a definição de um novo conjunto de pautas. Ivan, a gente, inclusive, tem professores que já disseram em reuniões aos seus respectivos diretores que não vão se vacinar. E por conta disso, né, vão sofrer as devidas sanções que vão ser definidas, né, agora em Conselho Superior. Ju, a próxima reunião do COI deve acontecer na semana que vem. Na verdade, os diretores gerais fizeram essa solicitação tendo em vista que vem percebendo que as regras de controle, né, que nós definimos, a obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento, mas, sobretudo, a obrigatoriedade do uso de máscaras, não vem acontecendo, não vem sendo respeitada. E também pediram para analisar a manutenção do uso de máscaras em atividades, por exemplo, que envolvam o esforço físico, como as aulas de educação física. Né? Até que ponto o comitê científico acha que é possível que essas máscaras não sejam utilizadas especificamente nessas disciplinas que exigem do estudante, né, um condicionamento físico. Isso tudo vai ser avaliado pela equipe de saúde, né? E a gente também vai usar os novos referenciais cuja consulta a gente está fazendo a Fiocruz. Então, a gente acredita que até semana que vem a reunião aconteça no início da semana e até o final da semana que vem já tem um boletim mais atualizado. Francisco? Rapidinho, já que a gente tocou no assunto máscaras, eu fiquei sabendo que recentemente o Pedro II transformou o uso em facultativo. Isso. E segundo o que me chegou das instituições federais aqui no Rio, parece que só a gente e a UFRJ está cobrando ainda. Isso. Aí era isso que eu ia perguntar, se a tendência é que a gente resolva flexibilizar essa questão. Eu confesso a você que eu ainda, assim, eu prefiro esperar o parecer da comissão científica. O famoso errar pelo excesso do que pela falta, né? Melhor por enquanto, defendo, né? Por exemplo, o Clenilson está na mesma sala que eu, mas a gente está com distanciamento, cada um está sem a possibilidade a gente está com as janelas abertas, com portas abertas, então a gente criou toda uma questão nesse sentido. A gente pediu, né, aos diretores gerais e de ensino que enfatizem, né? Eu mesma estive no campus Rio de Janeiro, na minha unidade essa semana, vi os alunos transitando sem máscaras. Os diretores gerais colocam a dificuldade que porque na verdade não é só uma questão de regra, né? É cultural, e a gente sabe que o adolescente, né, de um modo geral, ele não é que ele tenha uma tendência a quebrar regras, mas é isso, né? Ele está voltando para o presencial, ele está revendo os amigos, ele está... se a gente, enquanto adultos, ciente dos problemas, a gente sente o ímpeto de abraçar alguém que a gente não vê há 2 anos, imagina esse estudante que está retornando. Então, a gente está verificando, né, fazendo uma análise em todos os institutos federais,
né? Eu fiz uma consulta aos pró-reitores de ensino da rede de como é que são as regras de flexibilização. Até agora, a maioria dos institutos está mantendo o uso das máscaras, mas especificamente aqui no Rio de Janeiro, né, houve, né, um relaxamento maior do regramento, e eu acho que o que foi decisivo nesse processo também foi o momento em que o ministro da Saúde vai a público e diz que nós não estamos mais em situação pandêmica, né? Então, isso faz com que a gente perca muita força, né? Sobretudo junto àquele grupo mais, a palavra é essa mesmo, negacionista, né? Que está exatamente esperando essa oportunidade para dizer, não, essa doença, na verdade, nunca existiu, então vamos parar de fazer esses movimentos. Eu acho que a gente precisa continuar, é educativo, acho que a gente precisa não permitir a entrada. Eu volto para a sala de aula agora em junho, presencialmente, nas minhas aulas no Maracanã. Eu não vou permitir, eu, Alessandra, professora, né, vamos seguir de máscara. Eu sei que é difícil, né? Muitos professores questionam, porque também falar com a máscara é um esforço muito cansativo, né? Mas é uma necessidade que a gente precisa viver ainda, exatamente para não ter novos surtos. Então, assim, mas lembrando que nós somos, né, nesse momento, assim como outras universidades, né, ilhas que lutam contra um conjunto maior, né, de cultura e de uma sociedade que quer o tempo todo, né, eliminar toda e qualquer regra de biossegurança, sobretudo depois que, né, houve um pronunciamento oficial do Estado dizendo que nós não temos mais a pandemia, estado de calamidade e por aí vai. Então, isso torna tudo muito difícil, né? A gente recebe inúmeras mensagens aqui relativas a essas dúvidas no que diz respeito à pais que acham que não tem que ter mais distanciamento, pais que acham que não tem que ter mais uso de máscara, que isso já foi. A gente tem entre nós aqui servidores que dizem, mas eu pego o ônibus lotado e venho para cá, por que eu tenho que ficar de máscara aqui se lá eu não fico? Quer dizer, a gente vai ter que lidar com isso no dia a dia. E o que eu coloquei para os diretores gerais nunca foi tão importante, né, assumir a sua postura de gestor dentro da unidade de ensino. Então, se essa é uma regra, se isso está fixado em todos os espaços, não só o professor, mas todo o técnico administrativo, ele tem que ser exemplo para o seu campus e ele tem que ser exemplo para o seu aluno. Então, o estudante vai ter que estar com a sua máscara dentro de sala e fora também. Quer dizer, ele não pode entender que ele saiu da sala, ele tira e anda no corredor até lá fora. A gente e não vai botar, né? Eu solicitei muito aos diretores gerais que enfatizassem isso e que, sem parecer policiamento, não é isso, mas fazendo uma indução, né? Uma indução mais acentuada, sobretudo junto aos nossos pares, porque eu acho que se o professor utiliza, se o técnico administrativo utiliza, sem dúvida alguma, esse estudante vai entender, né, a importância. Eu ouvi recentemente de um diretor de ensino da unidade de Paracambi, por isso que eu quero falar, porque eu acho que é importante. Nós tomamos uma atitude difícil, né, mas que foi necessária. Alunos que não se vacinaram não faziam jus à sua matrícula e não poderiam seguir na escola. A única questão que a gente fez, como vocês sabem, para os estudantes de ensino médio, a gente comunicava ao Conselho Tutelar o trancamento, e ao de graduação, maior de 18 anos, a gente não tinha necessidade. E só para vocês terem uma ideia, nesse contexto, segundo informações do diretor de ensino do campus, cerca de 5 alunos mudaram de ideia e optaram por fazer o protocolo de vacinação. Então, que a gente consiga essas pequenas vitórias no campus, mas é um trabalho coletivo, né? Vai depender de cada um de nós e acho que aqui eu tenho certeza que todos vocês estão dando esse exemplo, mas a gente espera que todo o campus, né, consiga fazer isso, a começar do próprio diretor, que precisa estar na escola o tempo todo usando máscara, né? Então, a gente vai fazer uma nova emissão do COI, verificando essa questão da manutenção do uso da máscara. Eu ainda entendo que seja necessário, né? Acho que é importante isso, mas eu sou uma representante do comitê, né? Não sou a representante da saúde, sou a representante do ensino, mas acredito que a gente vai manter. A tendência que o COI tem pela manutenção do uso das máscaras,
né? Mas a gente precisa avaliar isso considerando os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Fiocruz, que vem sendo a nossa principal referência, e eu vou continuar repetindo em todos os espaços. A gente tem Conselho Superior essa semana, a gente teve reunião de colégios dirigentes, e eu vou continuar repetindo que nós, como gestores, a gente tem que fazer uso da nossa posição, do nosso papel, e tem que usar a máscara e dizer, olha, use a máscara, senão você não vai entrar na minha unidade, e dar apoio àquele professor que diga, não entro nesta sala de aula se todos não estiverem usando ou obedecendo os protocolos de biossegurança, que são fundamentais para que eu possa seguir. Né? A gente tem professoras grávidas, professoras lactantes, então, assim, são professores que têm alguma doença pré-existente, mesmo assim, de forma corajosa, voltaram para as suas salas de aula. É um desrespeito com essas pessoas, né, que aceitaram retornar, mesmo em condições tão adversas, que a gente não seja permissivo com a possibilidade de criar um espaço pandêmico dentro da nossa unidade de ensino. Então, máscara para todo mundo, e quem não tiver, por favor, comunique a Proem, que a gente vai fazer uma comunicação oficial, tá? Mais alguma questão, gente? Lívia? Boa tarde, pessoal. Eu não sei se eu cheguei atrasado, se já tinham falado alguma coisa, mas o campus Duque de Caxias, juntamente com o campus Volta Redonda, a gente tinha ficado de fazer um parecer sobre um curso, né, de administração em Belfor Roxo. Acabou que na reunião que seria apresentado teve um atraso, né, não conseguiu ocorrer, e aí tem toda essa questão também que está acontecendo em Belfor Roxo, que eu fico vendo muito pelo sindicato, né, ontem passou até no jornal. Eu não queria saber como é que está isso aí, até porque vai mudar os conselheiros, né, eu não sei se vão permanecer os de Volta Redonda ou não, se ainda faz sentido esse parecer, né? Faz sim, e os conselheiros permanecem, mas a despeito disso, o processo está tramitando, né, e com vias para a avaliação e aprovação do curso, né? Aliás, eu tive contato há pouco tempo com o diretor de ensino do campus, o professor Flávio. Eu fiz uma solicitação de consulta formal à Procuradoria Jurídica para entender o andamento do processo, não como curiosa, mas como pró-reitora que precisa gestar uma unidade de ensino, né, que está passando por essa situação. Então, eu estou aguardando esse parecer, mas esse tema também vai ser alvo de debate do Conselho Superior, né, e eu acho que a gente vai ter aí, parece que a reitoria soltou um comunicado também, que já está disponível no site. Eu confesso que eu ainda não li, gente, me desculpe, estou retornando de reunião fora do IFRJ do Estado do Rio, voltei na sexta-feira agora, fiquei uma semana fora, então eu ainda efetivamente não vi esse comunicado, mas o que eu posso informar com relação à Proem é que assim que a gente recebeu da própria direção de ensino o documento, nós pedimos via memorando explicações e orientações da Procuradoria Jurídica para que possamos, inclusive, orientar a unidade, né? E este conselho também com relação a isso. Então, provavelmente a gente vai ter essa questão ou informes sobre essa questão na pauta do nosso próprio conselho, tá? Eu não vi, Elô, desculpa mesmo, de verdade, eu ainda não conseguia, a mesa lotada, eu ainda não consegui me incorporar tudo. Na verdade, eu falei com o seu diretor de ensino, eu estava na reunião em Salvador, né, e foi lá que eu fiz o memorando pedindo esses esclarecimentos, ainda não entrou na minha caixa postal, mas eu já sei que a direção-geral foi comunicada de algumas orientações, e se eu achar que o comunicado... eu vou passar a um dos conselheiros para pedir para que seja replicado, porque pelo que eu sei, esse comunicado está no site, tá? Isso, Elô, isso é fato. Eu também concordo, né? Mas eu assim, a Proem está fazendo esse diálogo com o campus. Eu acho que o meu compromisso, eu estou cumprindo. Assim, eu tenho clareza disso. Então, defendi e banquei que o campus não abriria, seguiria. É a nossa única unidade que segue remota pelas condições que estão postas, né?
mas é uma coisa que me tira o sono, né? Elô sabe disso, Flávio, a Lívia, com quem eu mantenho contato. E agora a gente está fazendo, dentro do campo da Proem, acho que nós já viramos os maiores enchedores de saco da Procuradoria Jurídica do Instituto, porque agora a gente tem feito essas comunicações e esses pedidos via memorando, né? Assim, oficialmente a gente quer uma posição, porque a gente entende que isso está impactando não só na qualidade de vida dos servidores, que em tese, né, não é uma responsabilidade específica da Proem, mas da Prodin, mas agora interfere diretamente no desenvolvimento pedagógico, no desenvolvimento dos cursos. Então, a gente, enquanto gestores de cursos, a gente vai estar pedindo essas comunicações oficiais que a gente vem repassando à direção de ensino, e eu tenho mantido uma interlocução especificamente com a Lívia, que é uma pessoa que eu já falei aqui em outros espaços, né, que eu tenho uma grande admiração, e que vem, junto com outros colegas do campo, fazendo um trabalho importante até de nos orientar, né, sobre todo o processo que está acontecendo. Na prática, quando a Olivia me manda alguma coisa, a Elô a conhece, ela é advogada, eu falo, traduz para mim, por favor, que eu não entendi. E ela vem fazendo isso com muita maestria. A Elô, mande um beijo e agradeça muito a Lívia por isso. Queridos, eu vou dar como encerrada a nossa reunião. Eu quero agradecer a vocês. Hoje era uma reunião basicamente de informes, de orientações. Vamos enviar todos os documentos que forem necessários e esperamos vocês na próxima reunião para que a gente possa fazer a recepção dos nossos novos colegas, né, e uma despedida à altura desse conselho que passou por APNP, que passou por retorno presencial, que teve, né, todo um conjunto de adversidades e que mesmo assim fez um trabalho excepcional. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todos vocês.